Quem foi Chico Rei? Quem foi esse personagem do nosso quarto episódio, do Enredo do Salgueiro de 1964? Para compreendermos a história desse personagem, nos utilizaremos do antológico samba de Djalma Sabiá, Geraldo Babão e Binha. Vamos à análise. O samba-enredo de 1964 do Acadêmicos do Salgueiro narra a história de um rei africano trazido ao Brasil no período escravista. A história aconteceu por volta do século XVIII, na cidade de Vila Rica, hoje chamada de Ouro Preto. O rei congolês Galanga havia sido escravizado por portugueses e trazido em uma das embarcações para o Brasil. Notamos isso nos seguintes versos do samba-enredo. Vivia no litoral africano uma régia tribo ordeira, cujo rei era símbolo de uma terra laboriosa e hospitaleira. Um dia, essa tranquilidade sucumbiu quando os portugueses invadiram, capturando homens para fazê-los escravos no Brasil. As embarcações citadas anteriormente eram desumanas, eram meses dentro de lugares insalubres e qualquer indício de doença fazia o escravagista jogar ao mar inúmeros negros. Inclusive, a mulher do rei Galanga, a rainha de Jalô e sua princesa Itulo foram lançadas ao mar. O sofrimento do rei é narrado através da despedida de sua terra natal, na seguinte passagem. Na viagem agonizante, houve gritos alucinantes, lamentos de dor. Adeus, Baobá, adeus, meu bengo, eu já vou. Chegando às terras brasileiras, o rei promete aos seus pares libertá-los. Galanga chegou ao Rio de Janeiro por volta de 1740 e, como o samba cita adiante, foi rebatizado de Francisco. Ele e o filho Muzinga foram levados para trabalhar em uma mina, a chamada Mina da Encardieira, em Vila Rica, como dissemos, hoje Ouro Preto. Temos que trabalhar em uma das minas era um dos piores sofrimentos para os negros escravizados. Para se ter ideia, a expectativa de vida de quem trabalhava com minério de ouro naquele tempo era de cerca de 4 anos. Esse contexto, essas informações podem ser associadas aos seguintes versos. Ao longe, Ninas jamais ouvia, quando o rei mais confiante jurou à sua gente que um dia os libertaria. Chegando ao Rio de Janeiro, no mercado de escravos, um rico fidalgo os comprou. Para Vila Rica os levou. A história continua com a astuta ideia de Galanga de guardar pedaços de minério de ouro entre os cabelos. Posteriormente, ele lavava os cabelos e juntava o ouro que conseguia. Essas informações ficam bem claras na seguinte passagem do samba-enredo. A ideia do rei foi genial, esconder o pó de ouro entre os cabelos. Assim fez seu pessoal. Todas as noites, quando das minas regressavam, iam à igreja e suas cabeças lavavam. Era o ouro depositado na pia. Com o montante que ele foi criando, de todo o ouro que ele juntava nos cabelos, conseguiu pagar sua própria alforria e a do seu filho e de vários outros escravizados. Conseguiu comprar então a chamada Mina da Encardieira. Vemos muito bem essas informações na passagem do samba que diz: até completar a importância para comprar suas alforrias. Foram libertos cada um por sua vez. E assim foi que o rei, sob o sol da liberdade, trabalhou e um pouco de terra ele comprou. Descobriu o ouro e enriqueceu. Temos então que Galanga, agora Francisco, funda a chamada Igreja do Alto da Cruz, no ano de 1785. Para comemorar todas estas alforrias, eles dançavam e celebravam. Pode ser considerado uma espécie de prelúdio do que seria chamado hoje de Congada, que é a festa e coroação do rei do Congo. Vemos isso na seguinte passagem. Escolheu o nome de Francisco, ao catolicismo se converteu. No ponto mais alto da cidade Chico Rei, com seu espírito de luz, mandou construir uma igreja e a denominou Santa Efigênia do Alto da Cruz. Agora, para sabermos como ocorreu o desfile, suas curiosidades, seus personagens, a sua abordagem, recorreremos mais uma vez ao grande Leonardo Mantan. Então, Fernando Pamplona e Nelson de Andrade conheceram esse personagem lá, em Ouro Preto, ao se hospedar numa pousada chamada Chico Rei. Então, eles planejaram, depois de 61, fazer esse enredo de Chico Rei. Só que em 62, o Nelson sai do Salgueiro, vai para Portela, e o Fernando Pamplona também, em solidariedade ao Nelson, sai da escola. O Arlindo é então quem assume, faz 62 Descobrimento do Brasil, 63 faz o estouro, que foi o Chica da Silva, e finalmente, em 1964, se realiza o desfile sobre Chico Rei. E aí o Arlindo, então, assina esse desfile sozinho, ele pede a pesquisa que o Fernando Pamplona estava na Alemanha, depois de ter ganhado um prêmio por lá, e constrói esse enredo, que é um enredo muito caro
pro Arlindo no sentido de que é um enredo que evoca o Brasil barroco, né? Chica da Silva falava sobre o ciclo dos diamantes, então tinha todo um cenário, né, muito importante dessa opulência do ciclo dos diamantes, e Chico Rei, ele podia explorar esse universo barroco, né, de Minas Gerais. Então, esse desfile começa a ser construído daí, a partir da ideia do Arlindo e dessa história, né, pregressa, e nos revela esse personagem que conseguiu suplantar a barreira da escravidão, né, suplantar o horror da escravidão através de uma brecha no sistema, né? Ele cria a sua própria sociedade dentro de uma outra sociedade, né? É uma forma de resistência muito bonita e muito diferente da do zumbi, por exemplo. O zumbi constrói um quilombo, constrói uma imagem de luta, né? O Chico Rei, ele quebra a sociedade por dentro, né? Ele cria uma brecha, uma fenda, né? O que a gente chamaria de fenda. Então o Salgueiro faz esse desfile na toada de Chica da Silva, então é importante muito pensar que esse desfile está atrás de um sucesso retumbante, talvez o maior desfile de escola de samba até então, e para mim um dos maiores desfiles até hoje, não só por esse sucesso retumbante que ele foi, mas pela série de elementos que ele introduziu, né? Então você contar uma história com início, meio e fim. Chico Rei segue essa sequência, ele tem várias alas coreografadas, né? Se anteriormente a gente tinha só o minueto da Mercedes, a Mercedes Batista, que foi a primeira bailarina negra do Municipal, né? Uma figura importantíssima para a cultura brasileira e ligada ao universo das escolas de samba. Se ela coreografou só o minueto em 63, para 64 ela coreografa quase a escola toda. Então a gente tem várias alas, vários momentos coreografados durante esse desfile, né? Um desses momentos é exatamente quando o Chico Rei lavava o cabelo na pia e o ouro sai, né? E ele tira o ouro que estão ali guardados no cabelo, né? Então, esse desfile é um desfile cheio de dramatizações, né? Então, se até então, o ano anterior, o minuto tinha repercutido muito bem, e tinha sido muito agradado, né? O Salgueiro era conhecido como escola show, como samba cênico, e isso não era uma alcunha pejorativa até então. O excesso de coreografias do desfile de Chico Rei, ele liga a antena dos intelectuais e dos pesquisadores de carnavais da época, né? Então, esse é um desfile que marca um passo maior do que a perna do Arlindo, né? O Arlindo se empolga demais, faz um desfile ainda maior. É um desfile com um samba belíssimo do Djalma Sabiar, do Geraldo Babão, né? Que o Martinho da Vila regravou e que diz ele que é um dos sambas mais bonitos da história para ele. Então é um samba longuíssimo, né? O que a gente chama de samba lençol. Ele tem uma infinidade de versos que vão narrando essa epopeia da saída do Chico Rei lá em África até Vila Rica e até construir a sua igreja, né? Então é um desfile com um arco completo, com uma narrativa com início, meio e fim. Ela tem um ponto de partida, que é o início do desfile. Ele mostra esse trânsito do Chico Rei, primeiro no Rio e depois do Rio para Vila Rica, e em Vila Rica como ele constrói essa sociedade alternativa, essa sociedade dos escravos dentro de Ouro Preto, dentro desse sistema opressor que era a escravidão, né? Ele cria essa sociedade alternativa. Então a gente tem essa série de elementos. A gente tem a Isabel Valença vivendo a Santa Rita, que era a esposa de Chico Rei, e a Isabel, que já tinha sido um sucesso como Chica da Silva, ela frequenta o baile do Teatro Municipal e ganha a categoria. Isso, o desfile domingo. Segundo é o baile do Municipal, o baile de fantasias do Teatro Municipal, um teatro importante, um baile de fantasias destinado à elite, né? E a Isabel Valença, se torna a primeira negra, a primeira personagem de escola de samba a ganhar o concurso de fantasias do Municipal, marcando um trânsito absoluto, um baile da elite, um baile elitizado, né? Enfim, ela teve que recorrer ao governador Carlos Lacerda na época para conseguir se inscrever. E quando ganhou, atrizes, personagens da época, disseram que negros das escolas de samba não podiam estar no Municipal, né? Então, uma história envolta de racismo, envolta de questões sociais que atravessam a população brasileira. E Isabel Valença se torna mais ainda uma celebridade do Brasil, uma celebridade do carnaval. Ela era o Salgueiro, ela era uma figura do carnaval. Ela é uma celebridade por causa disso, por causa da sua participação no carnaval, por ser o que a gente hoje convenciona chamar de destaque, né? Esse termo destaque é criado pela Isabel, a partir da história da Isabel, né? A partir de como ela se torna a primeira Chica da Silva. No ano anterior, interpreta Santa Rita, mas as pessoas ainda chamam ela de Chica da Silva. Ela incorpora, de fato, essa personagem, né? Então, é um desfile com vários elementos.
a ala da Mercedes, o Arlindo, o samba do seu Djalma Sabiá, a presença de Isabel Valença, a presença das irmãs Marinhos, que eram passistas, dançarinas que eram famosas também nesse período. Então ele é um desfile revolucionário, tanto por falar de Chico Rei, falar de um herói negro brasileiro, um herói que venceu a escravidão, né, quanto por fazer parte desse projeto revolucionário que o Salgueiro vinha fazendo, né? E é um projeto que começou, como eu disse, em 1960, com o Quilombo dos Palmares, e vai revelando ainda a Dona Beija, a história da liberdade no Brasil, né? Bahia de Todos os Deuses, e vai terminar com Festa para um Rei Negro, em 1971. Né? Então vocês notem a importância, isso a gente nota então o Salgueiro ele promove uma mudança radical no desfile das escolas de samba, na linguagem, uma mudança estética, né? E na revelação desses personagens. Né? O Salgueiro é esse primeiro grande sopro nas escolas de samba como instrumento de educação, né? Instrumento de revelar para aquelas pessoas que elas também têm um rei. Né? Se tem o Festa para um Rei Negro, tem um samba... tem um trecho do samba perdedor, que nem é o samba vencedor de 71, que é o Pega no Ganzê, imagino que todo mundo conheça. Mas esse samba de 1971, essa disputa de samba, tem um samba do Bala, que é um grande compositor salgueirense, que diz: Senhor, ó Senhor, agora eu sei que eu também tenho um rei. Então você vê a potência, a força das escolas de samba revelando para aquela população preta de que elas também tinham um rei. Elas tinham Chica da Silva, elas poderiam ser Chica da Silva, elas poderiam ser Chico Rei, elas poderiam ser um guerreiro como Zambi, né? Então pensar essas formas de resistências negras são formas de resistências negras completamente diferentes de Zumbi, Chica e Chico, né? Cada um ali tem a sua forma de lutar, um mais valente, mais aguerrido, a Chica por dentro também, né? Se inserindo na sociedade local, dizendo que aquele era um lugar possível para ela, e o Chico com essa arquitetura política que ele cria, né? Essa sociedade que ele cria, né? Então a gente tem a história desses personagens, a gente tem a história de figuras fundamentais do Salgueiro, de Mercedes Batista, Isabel Valença, Arlindo, Pamplona, Nelson, os compositores, né? A gente tem todo um time do Salgueiro que é revolucionário, né? Não é por causa de Pamplona foi lá e ensinou aquelas pessoas a contarem os enredos certos, ou Arlindo, que assinou o desfile, mas sem esses elementos, sem Mercedes, sem Isabel Valença, sem um samba de seu Djalma e Geraldo Babão, esse desfile não teria sido a mesma coisa, né? Não só o desfile de 64, mas toda a Revolução Salgueirense, né? Uma revolução é feita por muitos corpos. Então, esse é um pouco da importância da Revolução Salgueirense, né? Eu sou curador de um projeto chamado Sal 60, ele é uma exposição virtual, que está disponível no endereço www.sal60.com. É um site, é uma exposição virtual em parceria do Carnavalize com o Salgueiro, Acadêmicos do Salgueiro, que conta todo esse período que eu falei aqui. Então, se alguém quiser se aprofundar, conhecer mais sobre a história do Chico Rei, conhecer mais sobre a história desses personagens que eu falei aqui, a gente fala todos os desfiles, todos os personagens, tem reflexões de convidados, tem um texto só pensando na figura do Chico Rei, feito pelo nosso João Vitor Silveira, né? E o texto do desfile foi escrito pelo Thomas Reis. Estão todos lá no nosso site, sal60.com, com minha curadoria. Tem uma amostra de artes também, com mais de 60 artistas, entre Adriana Varejão, Leandro Vieira, Dalton Paula, Rosa Magalhães e, enfim, vários outros personagens que vão reinterpretando os enredos desse período. É isso, eu espero que a gente aprenda um pouco com a história desse salgueiro revolucionário, né, que nos trouxe Brasis que a gente não conhecia, que nos trouxe personagens que a gente não conhecia, e que a presença desses personagens estão aí até hoje, né? As escolas de samba são o maior acontecimento artístico e cultural desse país. Elas ensinam as pessoas, elas transformam a vida das pessoas, elas criam narrativas possíveis, narrativas melhores. E é por isso que eu gosto tanto, enfim, dessa festa, desse tipo de arte, e faço projetos como o Sal 60. Viva Chico Rei, viva o Salgueiro, e viva a todos nós que vamos nos resistindo e buscando novas formas de sobreviver nesses tempos difíceis. É isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso 4º episódio. No 5º episódio, teremos o enredo da Caprichosos de Pilares de 2003, Zumbi, Rei de Palmares e Herói do Brasil. A história que não foi contada.